Boa noite, pessoal. Retornando para mais um vídeo aqui, só para recapitular, né? No último vídeo, o que eu fiz? Até o último vídeo, aliás. Eu trabalhei com os dados de unidade de conservação lá do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, que é o CNUC, correto? Lá do CNUC, eu baixei o que? Eu baixei as unidades de conservação estaduais de proteção integral, estaduais de uso sustentável, federais de proteção integral, federal de uso sustentável, municipal de proteção integral e municipal de uso sustentável. E daí, entre os N processos que eu fiz, o que eu acabei executando? Eu peguei somente as unidades de conservação contidas na região sul, ou seja, somente aquelas unidades de conservação que estão dentro da região sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A princípio, o que eu ia fazer? Eu ia utilizar todas as unidades de conservação, inclusive aquelas que têm parte dentro da região sul e parte fora da região sul, e daí eu ia fazer um recorte entre elas e trabalhar somente a área dentro da região sul, só que eu acabei enfrentando alguns problemas de topologia, o que o que demoraria mais do que planejado para eu corrigir os problemas de topologia, entre outros fatores. Então, o que eu acabei fazendo? Eu optei por não utilizar aquelas unidades de conservação que tem porção no sul e porção fora do sul. O que eu fiz para isso? Eu fiz uma query SQL selecionando somente as feições contidas dentro da região sul. Ou seja, eu peguei somente as unidades de conservação que estão totalmente dentro da região sul do país. Ou seja, que estão somente dentro do Paraná, dentro de Santa Catarina ou dentro do Rio Grande do Sul. Correto? Com isso, o que acontece? Eu diminuí a quantidade de feições que eu precisaria trabalhar, ou seja, a quantidade de unidades de conservação que eu precisaria trabalhar. Lembrando que esse processo de união entre as unidades de conservação dentro da região sul, eu tenho a query aqui que eu utilizei, só deixa eu refrescar a memória de vocês. Foi essa query aqui. Eu fiz seleção uma por uma, ou seja, para a unidade de conservação federal, proteção integral, eu fiz uma query. Para a federal de uso sustentável, fiz outra. E assim sucessivamente. Ou seja, como eu tenho 6 das unidades de conservação, eu fiz 6 queries. Uni todas elas e gerei uma camada única, que é essa camada aqui, ó. Essa camada. Ou seja, eu tinha 6 camadas de uso de unidade de conservação, correto? Dessas 6 aqui, eu fiz um filtro para trazer somente as unidades de conservação dentro da região sul. E além disso, eu fiz um processo de união, resultando nesse meu dado aqui, ó. Deixa eu só abrir a tabela de atributos. Ou seja, me resultou nesse dado. Aqui eu tenho todas as unidades de conservação dentro da região sul do país, ou seja, dentro de Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul, e sempre a área inteira, ou seja, não tem nenhuma que fique no limiar entre Paraná e São Paulo, por exemplo. Eu considerei somente as unidades totalmente dentro da região sul. Isso para diminuir a quantidade de unidades de conservação que eu precisarei trabalhar e também para facilitar o processamento, porque caso contrário, eu tenho que fazer alguns processos de correção de topologia, entre outros, para conseguir executar um recorte no meu dado. Só que lembram-se que lá no começo eu comentei que eu vou trabalhar com unidades de conservação e também com dados de nascentes, certo? Unidades de conservação eu trabalhei até agora, que eu peguei lá do CNUC, do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Como eu baixei, onde eu busquei, o que eu fiz tratamento, vejam os vídeos anteriores. E agora eu tenho que trabalhar também as nascentes do CAR, ou seja, as nascentes do Cadastro Ambiental Rural. A minha ideia é trabalhar essas duas vertentes, com unidades de conservação e também com as nascentes, perfeito? As nascentes, pessoal, deixa eu remover aqui, deixa eu abrir minha pasta de documentos, aqui ó, série 4, CAR. Ou seja, fiz o download dos dados do CAR para o Paraná, todos os municípios disponíveis, Santa Catarina, todos os dados disponíveis no CAR e Rio Grande do Sul. Perfeito? Se eu abrir um zip aqui, isso aqui cada um dos zips contém. Perfeito? Só que acontece, pessoal, eu quero trabalhar somente isso aqui, ó. Nascente olho d'água.
Então, primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou descompactar todos esses dados aqui do Paraná, todos os dados do Rio Grande do Sul e todos de Santa Catarina. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Seleciono todos, clico o botão direito. No meu caso eu uso o 7-zip, 7-zip aqui. E vou colocar extrair aqui. E aguardo o processo de extração. Tudo. Deixa eu... Aqui, deixa eu pegar aqui, esse aqui eu vou remover, 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 remover. 15 itens, remover. Pelo seguinte, pessoal, eu coloquei para extrair aqui, só que eu esqueci um detalhe. Deixa eu remover isso aqui também. Que dentro de cada um desses zip aqui, ó, a quantidade de arquivos e o nome é o mesmo. Ou seja, se eu abrir o zip do município 4100459, ele traz esses arquivos. Se eu abrir o próximo, traz os mesmos arquivos. Os dados contidos dentro são diferentes, mas o nome é o mesmo. Então, se eu der simplesmente um extrair aqui, ele vai pedir para sobrescrever os dados porque eles são os mesmos nomes, correto? Então, eu tenho que fazer de uma outra forma. Então, novamente, aqui a pasta, esse aqui são os arquivos originais.zip e as pastas para quais está sendo feita a descompactação. Aqui eu fiz para Santa Catarina também. Falta fazer agora para o Rio Grande do Sul. 7-zip, extrair para. E agora eu tenho que aguardar o processo terminar aqui, pessoal. Ok? Então eu vou ter que esperar descompactar. Qual que é a ideia desse trabalho aqui? Depois que descompactar todos esses arquivos, eu vou pegar somente as nascentes olho d'água, vou abrir todas no meu QGIS, porque todas elas vão vir com o sistema de referência de coordenadas CIRGAS 2000, que é o padrão nacional e também o que o CAR utiliza, ele vai vir em CIRGAS 2000. Aí eu vou fazer uma união de todos os pontos de nascente olho d'água, independente se é Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, vou fazer a união de tudo, porque eu quero a região sul, correto? Aí eu vou fazer uma verificação de topologia para ver se tem pontos duplicados. Se tiverem pontos duplicados e não forem muitos, eu vou manualmente mesmo remover os pontos duplicados. Depois que tiver resolvido tudo bonitinho, sem pontos duplicados, eu vou alimentar meu banco de dados com esses dados de nascentes. Então eu vou ter lá o esquema de unidade de conservação que eu criei nos vídeos anteriores com os dados de unidade de conservação. E eu vou criar um esquema CAR. E dentro do esquema CAR eu vou colocar os dados de nascentes. Nascentes, underline sul, por exemplo, para identificar que é a região sul. E daí o que eu vou fazer? Eu vou poder trabalhar os dados de unidade de conservação com o dado de nascentes, fazer uma união entre as geometrias para eu ter uma geometria única. E daí, em cima dela, eu vou fazer um processo de recorte lá dos dados de uso e ocupação do mapa de biomas, perfeito? E depois que eu tiver o recorte do mapa de biomas
para aquelas áreas de interesse, eu vou subir o resultado. Eu não vou subir todos os dados do MapBioma, somente o resultado que eu quero ali, para dentro do meu banco de dados. E daí sim, depois de fazer todos esses processos com as camadas no meu banco, aí sim que eu vou conseguir fazer a análise. Vou extrair por unidade de conservação, vou extrair ano a ano, 85, 86, 87, assim sucessivamente. Perfeito, pessoal? É um trabalho um pouco demorado, mas que vai valer a pena pelo resultado lá no final. Tranquilo? Então, você pode perceber que aqui tem 11%, 5%, 11% também. Então, pessoal, vou encerrar por aqui esse vídeo e vou deixar descompactando aqui em off, beleza? Assim que descompactar, eu retorno e gravo um outro vídeo, tá bom? Então, até o próximo e um grande abraço.